Ageu capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Versículo 1 diz: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E você diz: glória a Deus. Quem ouviu a mensagem do terceiro dia do Derramai, preguei em cima do Salmo 126, e precisamente no versículo de número 4, está escrito: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Aquele que lança a sua semente, que sai lançando a sua semente com lágrimas, voltará trazendo consigo os seus molhos, e isto com júbilo. Neste ponto, eu expliquei que ele pede para restaurar de novo a sorte, porque quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram uma cidade em ruínas, eles encontram tudo destruído, tudo por fazer escassez, falta de todas as coisas, pois a terra não havia sido semeada, a terra não havia sido trabalhada, e a principal fonte de renda daquele tempo era a agricultura. A pecuária é muito pouco, mas enfim, 70 anos ou quase 70 anos, sem a terra ser trabalhada, o povo estava em miséria. Miséria, não se tinha o suficiente para todos. Aquele povo que vem da Babilônia, debaixo da palavra de Deus, decreto do rei, que ordena que o povo volte, rei Ciro, e reconstrua o templo. Eles vêm com alegre cânticos. Disse o salmista: nós somos como aqueles que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós, Ele restaurou a nossa sorte. É o versículo 1. E de fato, sair da condição de escravos que estavam no cativeiro para a liberdade, para uma restauração, reconstrução, e como eu disse na mensagem, quando eles são levados ao cativeiro, é como se Deus estivesse dizendo: eu não quero mais me relacionar com vocês.
vocês me traíram, vocês me abandonaram, por isso eu repudio vocês. Mas quando eles estão voltando para Sião, é o contrário. É como se Deus estivesse dizendo: eu os aceito de volta, eu vos amo, eu os recebo, vem de volta para mim. É um retornar para Deus. Isso é um mudar de sorte. Porém, ao chegar lá, existe algo a ser feito: reconstrução do templo, reconstrução da cidade, reconstrução dos muros, reconstrução da vida, E então ele tem esses desafios. Por isso o salmista diz, naquele presente, agora um presente diante daquela realidade, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, nós vamos precisar que o Senhor traga sobre nós a tua bênção, porque a condição que nós estamos é de miséria. Nós vamos precisar que o Senhor nos abençoe como anteriormente. E assim como acontece com o Negueb, que aconteça conosco. Ou seja, o Negueb é uma região desértica, seca, sem vida. Mas quando as torrentes caem sobre o Negueb e rios se formam sobre a terra, riachos se formam sobre a terra seca, em questão de dias o Negueb se transforma em um vale de morte para um vale de bênção. Um lugar improdutivo para um lugar produtivo. Um lugar de escassez para um lugar de fartura. Um lugar onde o que se vê é terra, depois um lugar de belezas devido ao florescer da estação da primavera, resultante das torrentes que caem no Negueb, as chuvas serôdias que vêm sobre o Negueb. Ou seja, em questão de dias o Negueb é transformado. Ele está dizendo: olha, nós estamos diante dessa situação, nós precisamos que o Senhor mude a nossa sorte, como acontece no Negueb. De repente tudo é transformado, a morte dá lugar à vida. Faz isso conosco, amém? O profeta Ageu é o profeta contemporâneo deste povo que regressa para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, para reconstruir Sião. E um dos desafios, além da questão econômica, é a questão dos opositores. O povo vem animado, o povo vem na disposição de reconstruir, primeiramente, o templo. A leva que vem com Zorobabel vem na disposição para reconstruir o lugar de adoração. E eles estão empolgados. Esdras registra um momento que eu acho singular, eu queria ler com vocês. Capítulo 3 do livro de Esdras. A primeira leva deste povo que voltou como aqueles que sonham, com alegres risos, cânticos. Eles se deparam com uma situação econômica lamentável. O templo também está destruído e eles precisam reconstruir. Versículo 8 diz: e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, ou seja, só no segundo ano, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, e os sacerdotes, os levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Gadimiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os
edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou, presta atenção, com altas vozes, ou seja, com gritos, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Agora preste atenção no versículo de número 12 e 13. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, ou seja, aquela edificada por Salomão, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo e de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão alta voz que o som se ouvia de muito longe. Acontece algo extraordinário aqui. Existe um mesclar de lágrimas com risos, lamentos com gritos de alegria. Uma parte do povo, precisamente os idosos, que tiveram a oportunidade de, antes de serem levados para o cativeiro, contemplarem, participarem de um culto no templo erigido por Salomão, ao se depararem com os fundamentos que estavam sendo lançados, os alicerces do templo que ia ser edificado, eles já perceberam quão diferente seria em grandeza, em magnitude, em beleza, esse segundo templo, quando comparado ao primeiro edificado por Salomão. E eles ficaram tristes. Eles ficaram abatidos. E eles lamentaram. Porque esse templo que eles estavam agora reconstruindo a partir dos alicerces, não ia chegar nem os pés do edificado por Salomão e a geração do templo de Salomão. A grandeza, a magnitude, a beleza, não ia chegar, não dava para se comparar. Então os mais antigos choravam, lamentando: meu Deus, tenha misericórdia de nós, nós não vamos conseguir fazer um templo ao Senhor que manifeste a tua grandeza. Longe estamos de fazer algo como os nossos antepassados fizeram. Aqueles que te adoraram antes de nós. Então os mais idosos choravam, lembrando de um passado de glória, passado de grandeza de Israel e do culto ao Senhor. Porém os mais jovens, os que nasceram, os que não viram o primeiro templo, nasceram e cresceram na Babilônia, afinal nós estamos falando de um período de 70 anos. Os mais jovens estavam felizes, alegres, pela oportunidade de serem a geração que iria reedificar, reconstruir o lugar de culto e adoração ao Deus de Israel. Lembra da mensagem? Lá na Babilônia eles não tinham um templo, eles eram proibidos de edificar um templo ao Senhor. Eles tiveram que se adaptar e eles criaram o que ficou conhecido por sinagogas, onde eles se juntavam para aprender a palavra, mas não tinha culto, sacrifício, aquele ritual que Deus entregou ao seu povo,
eles não podiam praticar lá. Então os jovens que voltaram, os jovens que estavam tendo a oportunidade de estar naquele culto de reinauguração, por assim dizer, porque os alicerces estavam sendo lançados, eles estavam maravilhados, eles estavam alegres, porque nós somos a geração que vamos reedificar o lugar de adoração ao Deus verdadeiro. Aleluia! Amém! Isso também deve ser a nossa alegria, saber que entre tantos, entre muitos, Deus nos escolheu para sermos a geração que adora o nome dEle. Sermos o povo que exalta o nome dEle. E aí se mesclou lágrimas, choro, com brados de alegria. Uau! Uau, Deus! Nós vamos edificar um lugar para te cultuar. Grande é o Senhor. Poderoso é o nosso Deus. E os mais velhos, Deus, tenha misericórdia de nós. Oh, Deus. E não se podia distinguir os gritos promovidos pelo coração quebrantado, pelas lágrimas, dos gritos produzidos pelo coração jubiloso e alegre. Eu sei, porque escrito está, que o barulho de louvor, adoração misturado com aleluia e lágrimas foi longe. Longe. Irmão, quando o povo de Deus está alegre, irmão, aleluia, o povo de Deus dá gritos de alegria. O povo de Deus jubila, o povo de Deus exalta ao Senhor, aleluia. Sim, e aqueles que estão perto ouvem a nossa alegria expressa com gritos de glória a Deus e aleluias, bendito é o Senhor. Agora preste atenção para você entender Ageu. Os samaritanos, eles pedem para ajudar na reconstrução. E o que dizem os homens de Deus que foram levados para reconstruir o templo? Não, vocês não fazem parte. Esse é um negócio nosso. Isso aqui é nós. Nós somos responsáveis por edificar o lugar de adoração e culto. Não vocês. Nós somos o povo de Deus. Isso cabe a nós. Quando os samaritanos receberam essa resposta, eles se opuseram e se tornaram inimigos. Eles mandam uma carta para Artaxerxes, o imperador de então, tentando manipular o imperador para que o imperador bloqueie a obra. E assim acontece. Impedida a obra. E esse impedimento dura cerca de 15 anos. 15 anos a obra parada. Mas no capítulo 5, Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias. Ageu prega por cerca de 2 meses e Zacarias por cerca de 2 anos. E aí nós nos deparamos com o capítulo 1 de Ageu. Eu não vou ler, mas o capítulo 2, essa parte, para que nós possamos entender. Quando Ageu diz no sétimo no versículo de número 4: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O povo estava mole de tal forma que chegou à negligência. Esqueceu-se da casa do Senhor. Conformou-se com a palavra do homem. E Deus suscita os sacerdotes para dizer: ei,
Vocês dizem que ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor, enquanto vocês se aplicam às vossas casas. A casa de vocês está tudo bem feita, capítulo 1. Enquanto a minha casa está em ruínas. É por isso que vocês plantam e vocês não conseguem semear. É por isso que o trabalho de vocês não prospera. E o que vocês conseguem alguma coisa como se colocasse num sactel furado. Agora sim diz o Senhor: dispõe-te, subi aos montes, derrubai madeira, construir a casa do Senhor, aleluia. Mas lembre-se, existe um decreto dizendo não pode construir. Mas Deus está dizendo reconstrói, recomeça, aleluia. E aqui no versículo 4 do capítulo 2, está o profeta animando o povo: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué. E não apenas a liderança deve se esforçar, mas todo o povo da terra. O povo da terra era Israel, eram os judeus que voltaram. Então todo o povo, esforça-te, tenha força e trabalhai. Por quê? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o povo estava receoso: como é esse negócio aqui? Como é que a gente vai reconstruir o templo se existe um decreto real impedindo a reconstrução? Mas Deus estava dizendo: pode trabalhar, eu garanto este negócio, eu estou com vocês. E aí Deus se manifesta a eles como o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é aquele que vai à frente, é aquele que vai à dianteira, é aquele que toma a posição de ponta de lança. Porque nas guerras antigas, o comandante, ele não ficava atrás dos seus exércitos, ele ia à frente, liderando na peleja. Deus estava dizendo ao seu povo: pode lutar, pode trabalhar, porque eu estou com vocês e estou na frente de vocês. Trabalhe, porque eu sou com vocês. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque imagine, o povo veio com um propósito de reconstruir o templo. E 15 anos, eles não estão atendendo a esse propósito. Eles deram uma esfriada. A visão deles se voltou para o material secular. Abandonaram o espiritual. Abandonaram o espiritual. Vou repetir pela terceira vez: abandonaram o espiritual. Então seria normal eles se sentirem como? Bem, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos distante de Deus. Se nós não estamos vivendo o propósito de Deus, então Deus não está conosco. Frieza, apatia, desânimo. Mas o que é que Deus diz para eles? Desde a aliança que eu fiz com vocês no Sinai, o meu espírito está no meio de vós. O meu espírito está com vocês. Eu estou com vocês. Eu vou estar à frente de vocês. Eu não me movi do vosso meio, aleluia. Pode fazer a minha obra, porque o que vocês precisarem para que esta obra seja realizada vai ser garantido pela presença do meu Espírito no meio de vocês. Eu não sei se você já começou a entender, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que esta palavra que valeu para ajudar naquele tempo, naquela situação, é a palavra de Deus liberada para nós, a Igreja Manancial, nesse tempo e nessa situação que nós estamos vivendo. Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos vai na nossa frente, o Espírito do Senhor está entre nós. Então vamos nos esforçar e vamos trabalhar, porque a obra é grande. Oh, aleluia!
porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está pegando a mensagem aí? É mensagem profética para nós. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Os recursos financeiros que esta igreja vai precisar, vai ser garantida por aquele que é o dono da prata, dono do ouro. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou crendo. Agora preste atenção. No versículo 3 ele diz: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada àquela? Lembra de Esdras que eu li o 3, a partir do 8? Os mais velhos, ao se depararem com o lançamento dos alicerces, eles já puderam ter um vislumbre do que seria o templo. E disse: meu Deus, nós não vamos conseguir construir um templo para ti, como os nossos antepassados conseguiram. Nós não vamos te dar um templo que ao verem esse templo, possam ter uma ideia, uma dimensão da tua glória, da tua majestade, da tua grandeza, como conseguiu Salomão. O profeta está respondendo aquelas lágrimas, irmão. Amém? Aquelas lágrimas feitas no dia do lançamento pelos anciões, derramadas pelos anciões no dia do lançamento do alicerce, estão sendo respondidas agora. Vocês que viram primeiro, e ao verem este agora, vocês dizem: não é nada comparado àquela. Mas a glória que eu vou manifestar nesse segundo templo não se compara com a glória que eu manifestei no primeiro. Vai ser uma glória tão poderosa que vai estremecer as nações da terra. Oh, aleluia! Irmão, para a gente entender isso daqui, a gente tem que lembrar da inauguração do templo nos tempos de Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 6, capítulo 7. Aquele momento em que milhares de animais foram ofertados ao Senhor. Trombetas, harpas, louvores de multidão. O templo com partes de ouro. Negócio magnífico, esplendoroso. E quando Salomão termina a oração de dedicação ao templo, a glória do Senhor invade o templo. A nuvem de glória. Os sacerdotes que lá estão dentro desabam. Tamanho foi o peso da glória de Deus que adentrou naquele lugar. Foi Deus dizendo: eu cheguei porque eu recebi esse templo dedicado a mim. Irmão, foi júbilo, o povo caiu prostrado de joelho e glorificou o grande ao Senhor. Foi tremendo naquele dia. Só que na inauguração deste, não teve nuvem de glória.
É só nós lermos Esdras, capítulo de número 6. O templo foi terminado. E foi dedicado ao Senhor. Capítulo 6 de Esdras. Versículo de número 15. Olha o que está escrito. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros. Nem se compara com o tempo de Salomão, que foram milhares. Aqui está em centenas. E 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. É a dedicação do templo. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus. O templo foi inaugurado, foi edificado. A festa que foi feita não se comparou com a festa do primeiro templo. E lá estavam os que viram o primeiro templo e ouviram as histórias da inauguração daquele templo, suspirando. Como estamos longe de sermos ou de fazermos para Deus o que fizeram os que vieram antes de nós. Irmão, essa frase aqui é a frase que resume o pensamento, os sentimentos daquele povo. Estamos longe de dedicarmos a Deus algo semelhante ao que fizeram os que vieram antes de nós. Mas aí Deus responde esses homens. Aleluia. Não é esta casa como nada diante dos vossos olhos comparado àquela? Mas é nesta segunda casa que eu vou encher de glória. Aleluia. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Mas como assim, pastor? Não houve a presença da glória, não houve a nuvem de glória, não houve o Shekinah de Deus. Ah, não houve naquele dia, não houve naquele tempo, mas anos depois, eu queria ler com você, anos depois, algumas dezenas, alguns séculos depois, Deus estava cumprindo esta promessa. Eu vou encher este lugar de glória. E vai ser mais glória do que foi naquela primeira. Eu vou encher este lugar de glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você precisa, para entender o que eu estou dizendo, abrir a sua Bíblia em Mateus. O evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Cristo, capítulo de número 21. Aleluia. Você encontrou o capítulo 21 de Mateus? Eis aqui o cumprimento da profecia que o Espírito falou por intermédio do profeta Ageu. Eu vou encher esse lugar de glória. E essa glória vai ser maior do que aquela lá da primeira casa. Versículo 12. E entrou Jesus no templo de... Entendeu aí o mistério? Entrou Jesus no templo de...
E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo. Aonde foram ter com Jesus? Os cegos e os coxos, e os curou. Eita, aconteceu um mover que a gente ainda não viu, irmão. Mas naquele dia que Jesus entrou no templo, aleluia, aquele templo foi sacudido. A glória do Senhor entrou no templo. Os cegos viam, os coxos pulavam, aleluia. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Nós temos que juntar os milagres que aconteceram, Jesus tocando nos coxos, os coxos pulando, aleluia, oh glória, Jesus tocando nos cegos, e os cegos enxergando e dando glória a Deus. Nós temos que juntar esses milagres com os cânticos das crianças. Existe um certo pregador que ele disse que as crianças, elas não apenas diziam Hosana ao filho de Deus, Hosana ao filho de Davi. Elas não apenas diziam, elas dançavam Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Ou seja, se realizou um culto cheio da presença e cheio da glória de Deus. Foi um culto maravilhoso. A glória da segunda casa, aleluia, aquela casa que foi edificada por um povo pobre, por isso não puderam levantar uma casa semelhante ao templo construído por Salomão. Foi visitado não pela nuvem de glória, mas pelo próprio Deus encarnado, aleluia. É glória maior, é glória maior, maior do que a nuvem de glória enchendo este lugar, irmão. É a presença do Santo Espírito na nossa vida, no nosso meio, sempre. Depois da vinda de Jesus, a glória dele que se manifesta sempre é maior do que a glória manifestada nos dias de Salomão. E abalou tudo mesmo, como disse o profeta. O culto pentecostal mesmo. Foi fogo naquele dia. Oh glória. Oh irmão. O que nós precisamos é buscar essa presença. Lembra do que o profeta disse? Trabalhem, esforcem-se. Zorobabel, Jesua, Josimar, Rosângela. Oh, aleluia. Ou seja, líderes, sejam fortes, tenham força. Mas não apenas vocês, líderes, todo o povo, Tiago, Marcelo, está entendendo o mistério aí? Se esforcem, trabalhem, eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Jeová te sabor. Jeová te sabote está com vocês. O Senhor da guerra está com vocês. Aquele que lidera os exércitos está com vocês. Aquele que vai adiante está com vocês. Se esforcem, trabalhem.
Eu tenho aliança com vocês. O meu Espírito está no meio de vocês. O meu Espírito está no meio de vocês. O meu Espírito está no meio de vocês. Quem é que salva? É o Espírito Santo. Quem é que convence? É o Espírito Santo. Quem é que converte? É o Espírito Santo. Quem é que liberta? É o Espírito Santo. Quem é que cura? É o Espírito Santo. Quem é que transforma? É o Espírito Santo. Quem é que faz o mover? É o Espírito Santo. Pois bem, vocês só têm que trabalhar. Vocês só têm que se esforçar. O meu Espírito está no meio de vocês. Ele vai fazer. Você precisa entender isso. Pegue esta palavra, ela é de Deus. E a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu queria ter fotos da Manancial há alguns anos atrás, no começo, para mostrar aqui. Depois você vem e bate uma foto aqui, daqui para lá, ó. Pum. Viu? Por favor. E comparar com agora. Uma foto de agora, pleno domingo, com a foto de um domingo de 7, 8 anos atrás. Para a gente olhar e a glória dessa segunda casa aqui não está se comparando com a da primeira. Mas entender que Deus está falando hoje e dizendo, mas a glória dessa segunda vai ser maior. Vai ser maior. A glória dessa segunda casa vai ser maior. Eu sou com vocês. O meu Espírito está no meio de vocês. Trabalhem, tenham força. A glória dessa segunda casa vai mais ser maior. Mas Deus, nós não temos recurso. O meu Espírito está no meio de vocês. E eu sou o dono do ouro e da prata. Trabalhe, é o que eu estou dizendo. Quem está entendendo, diga amém.